Vamos falar de saúde agora? Nos primeiros dias de vida, os recém-nascidos precisam ser submetidos a uma série de exames, alguns antes mesmo de deixar a maternidade. São testes que podem ajudar a diagnosticar precocemente algumas doenças, garantindo um melhor tratamento e acompanhamento, além de ser uma grande oportunidade para que os profissionais da saúde possam atuar no tratamento imediato com diminuição ou mesmo a eliminação de possíveis sequelas. Para tratar sobre esse importante assunto, eu vou conversar agora com a médica pediatra Mirna de Souza, que é coordenadora do Departamento de Comunicação da Sociedade Goiana de Pediatria. Doutora, bom dia, seja bem-vinda ao nosso Santo Café. Bom dia, Wilker, bom dia a todos que estão nos assistindo. É uma honra estar aqui com vocês sempre, ainda mais para falar de um tema de prevenção, né? Prevenção eu falo que é o segredo do sucesso. Diagnosticar precocemente, tratar precocemente é o primeiro passo para que as coisas deem certo, né? Com certeza, né, doutora? Agora, queria que a senhora começasse explicando para a gente quais são os principais exames aos quais os recém-nascidos são submetidos logo ali após o nascimento. O ideal é que ainda antes da alta hospitalar, antes da alta da maternidade, todo bebê seja submetido a alguns testes de triagem neonatal. Então, o teste da orelhinha, para triar distúrbios auditivos, surdez. O teste do coraçãozinho, que é um teste de triagem de cardiopatias congênitas críticas, que podem ameaçar a vida do bebê. Isso também é feito dentro da maternidade. O teste do pezinho, o teste da linguinha. Esses quatro, eles são feitos ainda antes da alta hospitalar, ou devem ser feitos. E a gente tem ainda no Brasil mais um quinto teste, esse não disponível na rede pública, que é o teste da bochechinha, e também tria doenças genéticas, que é uma avaliação genética através do saliva do bebê. Mas esses primeiros quatro que eu citei, eles estão disponibilizados na rede pública, em todo o território nacional, e eles devem ser feitos nos primeiros dias de vida. Entendi, doutora. E quais são os tipos de doenças que podem ser identificadas através desses testes? O teste do olhinho, ele detecta alterações como catarata congênita e até retinoblastoma, aquele tumor, aquele câncer que a criança pode ter ao nascer. É um teste simples, feito com um aparelhinho de luzinha, onde o pediatra faz a busca do reflexo vermelho do olho. O teste do coraçãozinho, ele tria doenças cardíacas por malformação do coração. Então, algumas doenças que podem se manifestar depois dos primeiros dias de vida, quando a criança já está em casa. Muitas dessas doenças, elas são fatais sem tratamento adequado. Então, a criança não tem tempo de voltar para o hospital quando esse diagnóstico é feito tardiamente. O teste do pezinho tria várias doenças genéticas, metabólicas, né, como fenilcetonúria, o hipotireoidismo congênito, com doenças que, se detectadas precocemente, podem ser abordadas, tanto do ponto de vista de tratamento de oferta, de alimento, por exemplo, leite, para evitar que os sintomas apareçam. Eu falei do teste do pezinho, teste da orelhinha, o teste da orelhinha, né, que eu falei do olhinho, não falei da orelhinha. E o teste da orelhinha, que detecta alterações auditivas, surdez, por exemplo, alterações da audição, que também deve ser feito em todas as crianças, mas principalmente em alguns grupos de risco, bebê prematuro, quando tem causa de surdez familiar. Então, todos os bebês devem ser avaliados na maternidade, e aí, quando a gente fala em prevenção, nós estamos falando desses testes, mas o mais importante é assim, aquela avaliação do pediatra. O pediatra na sala do parto, a avaliação do pediatra antes da alta e a execução dos testes para que a criança receba a alta da maternidade com essa avaliação inicial feita para que seja entregue à rede de segmento pós. E aí vem a puericultura, também realizada pelo pediatra, e aí outras modalidades de prevenção vão sendo feitas ao longo da vida da criança, né? Certo, doutora. A senhora mencionou que esses testes precisam ser feitos antes mesmo da alta da maternidade. Isso preferencialmente? E se isso não aconteceu, a pessoa se deu conta que está com um recém-nascido em casa, que deixou de passar por algum desses testes ou por todos eles,
a pessoa ela tem um prazo ali para fazer esses testes ou, independentemente da idade da criança, se ela não fez, é importante fazer? Como para algumas, vou dar o exemplo do teste de coraçãozinho. O teste do coraçãozinho, ele testa algumas doenças que vão se apresentar de forma grave após a primeira semana de vida. Então, quando uma criança, se essa criança não faz o teste do coraçãozinho na maternidade e passa 10, 15, 20 dias de vida, e essa criança está bem, provavelmente ela não tem aquela doença que o teste triaria. Mas, respondendo a sua pergunta, assim, em que momento é a hora de fazer a prevenção? Eu perdi a chance da oportunidade, da maternidade. A maternidade não fez essa triagem. O pediatra da rede de avaliação de puericultura é o profissional que vai fazer esses testes, ainda que é fora do momento ideal, ainda que fora dos primeiros dias de vida, primeira semana, 3 a 5 dias de vida. Então, a qualquer momento, o pediatra deve fazer a avaliação e o pediatra vai julgar. Todos os testes são necessários, ou, por exemplo, eu não preciso fazer o teste do coraçãozinho, se essa criança já tiver uma idade mais avançada e tiver clinicamente bem, não tiver nenhum sinal de doença. Certo. A senhora mencionou que o teste da bochechinha não é disponibilizado pelo SUS. Ele é menos importante? Acho que ele é o menos conhecido, pelo menos é o que eu acredito. Eu, pelo menos, não entendo, não sei como funciona. Queria que a senhora explicasse um pouco para a gente como ele funciona, quais tipos de doenças ele pode detectar e por que ele não é distribuído, não é oferecido de graça pelo SUS. O teste da bochechinha ele é o menos conhecido, ele é o mais novo, e ele é um teste genético, como através como se fosse um cotonete, colhe-se a saliva da bochechinha da criança, a partir de 48 horas até o primeiro ano de vida ele pode ser feito, e através da análise genética dessa saliva, ele tem o poder de detectar cerca de 300 ou um pouco mais de 300 doenças genéticas raras. São algumas doenças mais, outras menos raras. Ele é um teste caro, ele é uma tecnologia que envolve um alto custo, então ele é um teste caro. E ele não substitui, por exemplo, o teste do pezinho, que teria um número menor de doenças, mas o teste do pezinho ele teria algumas doenças que não são genéticas, como, por exemplo, o hipotiroidismo. Então, ele é um teste complementar. Como ele é um teste de doenças raras e é um teste caro, ele fica indicado para algumas situações específicas, onde se faz uma triagem dessa família e dessa criança para saber se há indicação ou não de fazer esse teste. Mas uma coisa muito importante que a gente precisa falar quando fala do teste da bochechinha, é que às vezes a gente tem aquela ideia de que vai lá na maternidade, faz o teste, descobre todas as doenças que essa criança pode ter ao longo da vida e dessa forma a família se orienta. Esses testes, eles são testes de triagem, eles orientam uma conduta, mas a prevenção de doenças e o diagnóstico precoce de doenças, mesmo de doenças raras e até de doenças comuns também, ele é feito pelo segmento do pediatra. Então, é muito importante que a gente tenha esse acompanhamento, a puericultura no primeiro ano de vida, o acompanhamento do pediatra sequencial. A gente precisa garantir, primeiro, teste do pezinho para todo mundo em território nacional. A gente precisa garantir o teste do pezinho ampliado, que testa muito mais doenças, antes da gente querer fazer teste da bochechinha em todo mundo, entendeu? Então, assim, é óbvio que é importante, quanto mais testes a gente tiver, melhor, mas é preciso que a gente coloque uma certa linha de prioridade nesse mecanismo de prevenção. E a gente tem mecanismos que funcionam, que é a puericultura, teste do pezinho ampliado, essa avaliação do pediatra ao longo do crescimento da criança, e isso é fundamental. A gente precisa garantir isso para todas as crianças do território nacional. E aí a gente vai ampliando e chegaremos um dia no teste da bochechinha também pelo SUS. Tomara que isso esteja disponível o mais breve possível, né, doutora? Tudo que é preventivo é fundamental. Agora, eu recebi uma pergunta aqui sobre o teste APGAR. Queria que você explicasse para a gente do que se trata. Acho que é pouco conhecido, eu pelo menos não tinha ouvido falar até agora. Esse, na verdade, não é um teste, é um boletim, é uma nota que a criança recebe na sala de parto. Então, ao nascer, o pediatra que faz a assistência de sala de parto, ele vai avaliar a frequência cardíaca, como está a respiração dessa criança,
a cor da criança, a atividade, o choro. Então, ele faz uma avaliação da vitalidade, das condições de nascimento. E ele atribui uma nota, que vai até 10, 0 a 10. E essa nota de Apgar, ela vai no cartãozinho da criança, aquele cartãozinho da criança da maternidade, naquela página onde tem o peso, a estatura, tem lá a nota de Apgar. Ela recebe no primeiro e no quinto minuto de rotina, mas se essa nota for baixa nos primeiros minutos, aí a gente vai, dessa nota, ela persiste até a criança chegar numa nota maior. E o objetivo dessa nota, desse boletim de Apgar, é porque ele traduz se houve sofrimento ao nascimento, se faltou oxigênio para essa criança ao nascimento, quer seja por causas maternas, por causas do parto ou de assistência pós-natal. Ele é um termômetro da condição de nascimento da criança e da anóxia neonatal quando existe, e é a falta de oxigênio aí nesse período. Tá explicado. É o próprio pediatra que faz esses exames, doutora? Isso, é o próprio pediatra. O boletim de Apgar é dado na sala de parto pelo pediatra quando o pediatra está presente, que é uma condição ideal, a condição necessária. Quando não há o pediatra, esse boletim deve ser dado pelo obstetra. O obstetra é o primeiro pediatra da criança, né? E é muito importante que esse boletim seja dado, porque ele traduz aquele momento. E a condição de nascimento da criança, ela impacta no resto da vida dessa criança. Então, é muito importante que haja um registro do primeiro minuto de vida, do quinto minuto de vida e assim sucessivamente. Certo. Muitos pais têm dó ali, né, daquele receio de deixar o filho passar por esses exames, porque acontece ali uma picadinha em alguns deles, mas não precisa, né, doutor? É uma coisa bem simples e o benefício é infinitamente maior. Exatamente. Toda medida preventiva, ela é protetora, ela é necessária e ela é prova de amor. Então, a picadinha do teste do pezinho, às vezes, na sala de parto mesmo, às vezes a gente tem que passar a sonda no narizinho, né? E a família fica angustiada, às vezes, com esses procedimentos ou com esses testes. Mas desses que eu falei, a maioria são testes indolores, e mesmo o teste do pezinho, que vai lá e fura o pezinho da criança, ele é importantíssimo e é preventivo e é proteção. E proteção não dói. Tá ótimo, doutora Mirna de Souza. Obrigado pelas informações. Claro, foram esclarecimentos importantíssimos, especialmente para aquela pessoa que está esperando um filhinho, aquela que está com um recém-nascido em casa, não tem certeza dos passos que tem que tomar. Acho que a nossa conversa foi bem esclarecedora. Até uma próxima oportunidade, viu? Eu que agradeço, muito obrigada, parabéns a vocês pelo tema. É sempre muito importante a gente falar em prevenção, ainda mais, né, nesse tempo que a gente anda aí, onde está difícil. A gente precisa falar mais sobre prevenção, cuidados, para que a gente tenha uma infância saudável e feliz. Sem dúvida, doutora. Tchau, tchau.